Bom dia, bom dia. Quantos bom dias, quantos abraços calorosos você já deu esta manhã? Nenhum, Então aproveite, uns 10, uns 20, quem sabe. Quem está próximo de você, declare a paz do Senhor neste lugar, nesta manhã. Deseje um bom dia para o seu irmão. Deseje a bênção do Senhor, a presença no Senhor nesse lugar. E já permaneça em pé, que vamos celebrar ao Senhor juntos, nos unirmos em adoração ao nosso amado Pai. Vamos orar? Pai amado, que delícia, que prazer estar na tua casa. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria é poder celebrar ao Senhor, reunidos em teu nome como igreja. Obrigada, Senhor, porque esse é um privilégio tremendo que o Senhor nos deu, um dia mandando o teu Filho para nos redimir do pecado e para reservar um lugar para nós na eternidade, para nos dar a salvação. E hoje podemos ser chamados teus filhos. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Abençoe esse culto, abençoe esse tempo. Que a alegria do Senhor esteja se renovando no nosso meio e nós possamos experimentar do teu muito mais abundantemente além, possamos experimentar da tua graça, possamos experimentar do teu amor nesta manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, mas sobretudo recebe a nossa adoração, a adoração de um povo que te ama mais que tudo e que vive e deseja viver para o Senhor. Essa é a nossa oração em nome do nosso amado Jesus. Amém? Amém. Estamos todos congregados aqui nesta manhã, certamente abençoados por Deus. Amém? Certamente o Senhor tem derramado a sua bênção sobre o seu povo. E o nosso clamor é: vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito você crê nisso? Então celebre. Seu Espírito Ele vai derramar assim, Senhor. Uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida.
Senhor, esse é o nosso desejo. Fale assim para Ele: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Oh, que delícia saber que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Senhor, que Ele tem o controle das nossas vidas, que o Deus que criou o universo, o Deus que tem a terra na palma das suas mãos, é aquele que dirige as nossas vidas. Que delícia, que tremendo. A palavra diz que os caminhos do Senhor são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Esse é o nosso Deus, o Deus da paz que excede todo entendimento. Que segurança estar nas mãos dele, amém? Que segurança. Por isso a minha alma canta, a minha alma celebra esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor tão grande. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, sou herdeira de Deus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Por isso, canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando, trazendo os céus, ecos das céus, glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, eu me regozijo, eu me alegro, eu celebro a presença do Senhor. Meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade de quem? Do meu Jesus. Canta minha alma, canta minha alma. Oh Senhor, recebe adoração, Pai. Nós cantamos ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente. As nossas vozes, canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor. Sim, nós cantamos essa manhã, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Olá, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos na nossa igreja. Este é o Acontece na PIB. E final de semana que vem, os nossos adolescentes estarão indo para o retiro na Chácara Esperança, em 4 Barras. O tema desse ano é Rota da Cruz. Você que não fez a sua inscrição, corra e garanta a sua vaga. Oi, eu sou o Luke. E eu sou o Arthur. Nós somos do Estação TV. Viemos aqui para falar para você, pai, para levar seu filho no acampamento de primários. Que acontecerá dia 18, 19 e 20 de setembro na Chácara dos Pinheirais. Também acontecerá o acampamento de juniores, no dia 9, 10, 11 e 12 de outubro. No Castelinho. E mais informações com o número 3091-4363. Queremos ver você lá. Tchau! E este ano, o Retiro de Casais acontecerá em Joinville, em Santa Catarina, nos dias 23, 24 e 25 de outubro. Os preletores serão o pastor Pascoal e também o Marcos Meyer. Informações no estande de casais após o culto e também casais@pibcuritiba.org.br. E agora você fica com os aniversariantes dessa semana e as fotos do Retiro Jovem que aconteceu no final de semana passado. Deus te abençoe. Amém. Quanta coisa, né? Sempre acontecendo nessa igreja. Tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Tá frio, é? Você parece que tá com frio mesmo, né? Tá bom. A gente vai ter um tempo agora de oração e algumas pessoas muito especiais que estão com a gente aqui fizeram alguns pedidinhos aqui no papelzinho. Eu vou ler para você saber que você vai orar junto comigo por isso. Primeiro pedido de oração, na verdade, é um agradecimento. A gente quer chamar aqui o nosso querido pastor Arthur, que tem sido uma bênção nessa igreja, e a sua esposa Carmen. Os cabelinhos brancos ali do pastor Arthur já nos dizem alguma coisa, né? Eles estão fazendo 30 anos de casamento hoje, gente. Que legal, né? Dia 27? Dia 7, tá. Mas hoje é o dia que a gente vai comemorar aqui como igreja, e eu quero chamar suas filhas e genros também que estão por aqui. É verdade isso? Olha só, metade da igreja, né? Isso, chega para cá. Tem outro casal também, não sei se vocês estão aqui, José, Mateus e Silvia. Estão aqui? Se tiver, vem para cá, vem para cá. A gente quer orar por você, oração pelos 29 anos de casamento, é isso? Que legal, que legal. E vocês não têm cabelos brancos, né? Mais ou menos. Tá bom. A gente vai orar também
pela Sônia Maria, que deixou aqui seu pedido de oração, pelo Adriano, que está no Hospital Cajuru, e ela também que está esperando o resultado de uma biópsia, tá? Então a gente vai orar por isso, para que ela fique firme, apesar dos resultados, né? Pastor José da Silva, cadê você, pastor? Pastor José da Silva, vem para cá, rapaz, deixa a gente orar com você, olha que gostoso. Pastor é pastor de uma igreja lá na Flórida, de uma igreja brasileira ou latina? Latina, claro, né? Que é o que mais tem naquele lugar, não é verdade? Que legal, brasileiro que trabalha com latino, seja bem-vindo, a gente quer orar por você e por sua igreja hoje aqui, tá bom? Ele disse que assiste os nossos cultos pela internet, conhecia a igreja e hoje veio aqui conhecer pessoalmente. Legal, né? Gostoso, né? Delícia, tá bom. E vamos orar também pelo retiro aí do Congresso de Homens, Vida Vitoriosa, que acontece agora em agosto, dias 21, 22 e 23. Você também está convidado para fazer parte disso, fazer tua inscrição lá fora com os homens e participar dessa bênção. A gente vai orar por eles. Orar pelo nosso pastor também, pela Cleusa, né? E certamente você tem um pedido de oração aí no seu coração, não é verdade? Certamente existe alguma coisa que você quer colocar diante de Deus. Essa é a hora, e hoje a gente vai no embalo da nossa irmã Cleusa, que sempre nos convida a ficar de joelhos, né? Então se você puder, se for possível para você, fica de joelhos aí, enquanto a gente ora juntos, em sinal de devoção e adoração ao nosso papaizinho. Eu vou me ajoelhar aqui também com os meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esse dia tão gostoso, apesar do friozinho, é bom sentir Tua presença e alegria no Teu Espírito, de saber que o Senhor está conosco, de saber que o Senhor nos ama tanto, 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 que tem cuidado de nós de um jeito tão especial. E Senhor, venha o que vier, a gente sabe que o Senhor está no controle. Por isso, nessa manhã, nós queremos entregar os nossos corações e dizer que a gente não consegue caminhar se não tiver a Tua presença, se não tiver o Teu cuidado. Por isso nós nos prostramos aqui, nos humilhamos diante da Tua potente mão, como diz a Tua palavra, para que ao seu tempo seja exaltado. E o Senhor é Deus para cuidar de todas as questões da nossa vida, Senhor. Questões como essas que essa nossa irmã trouxe aqui, de uma espera de resultados de biópsia dela e do Adriano, para quem ela pediu oração. Senhor, é tão difícil isso, a gente fica tão ansioso, mas quero pedir por essa irmã que ela possa receber isso na fé do Senhor, e seja o que for esse resultado. Claro que a gente pede que seja negativo, em nome de Jesus, mas enche o coração dela de fé, de esperança, de que o Senhor continua sendo Deus, haja o que houver. Deus amado, a gente comemora agora 29 anos aqui desse casal tão querido, e 30 anos aqui do pastor Arthur e da Carmen, com seus filhos aqui, e o maior presente acho que é esse mesmo, ver a sua família reunida, na presença do Senhor, gente boa, gente que te conhece, e a gente quer te agradecer como igreja hoje. Essa congregação exalta o Teu nome de joelhos, pelas coisas que o Senhor faz, Deus, e para nós, Deus, é um privilégio ver essa gente fazendo tanto tempo de casamento, porque essa é uma vitória tão grande, Senhor, num tempo em que as pessoas já não sabem direito o que é compromisso e não entendem direito o significado do amor. Eu sei que para chegar até aqui eles precisaram tirar muitas máscaras durante a sua caminhada, eles precisaram acertar tantos conflitos, mas foram vitoriosos. Isso foi possível por causa da terceira dobra, que Eclesiastes 4:9 diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, que é melhor serem 2 do que 1, mas que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O
o Senhor com certeza é essa terceira dobra, essa terceira cordinha que torna forte esse relacionamento. E nós te agradecemos porque é possível viver uma vida abençoada na tua presença, como um casal que te exalta, te glorifica. Senhor, ainda de joelhos a gente clama por cada pedido que está no coração agora. São questões de saúde, são questões da salvação da família, do marido que ficou em casa, da mulher que ficou em casa, do trabalho que está indo mal, das dificuldades mais variadas que a gente nem faz ideia, mas que bom que o Senhor sabe de tudo isso. E hoje eu posso descansar na tua presença e entregar o meu futuro nas tuas mãos. Cada um de nós quer consagrar os nossos dias, consagrar os nossos, até mesmo os nossos defeitos, e dizer assim: Senhor, tu sabes, tu conheces. A gente não queria errar em tantas ocasiões da vida, mas obrigado de novo. Essa é uma oração de gratidão nessa manhã, porque o Senhor é o Deus que 7 vezes caímos, o Senhor 7 vezes nos levanta e nos dá graça sobre graça para continuar caminhando na tua presença. Muito obrigado, te adoramos e pedimos, Senhor, continua falando com a gente, trazendo a tua bênção, ministrando a tua palavra. Enche o nosso coração de esperança da tua presença, para que a gente possa caminhar. Deus, eu esqueci de orar pelo meu irmão que está trabalhando lá na Flórida. Senhor, abençoe esse pastor, que hoje ele possa sair daqui tocado, transformado, alimentado também pela tua palavra, que com certeza ele tem sempre dado muito, mas hoje é dia de ele receber. Enche o coraçãozinho dele, para que ele possa continuar essa obra tão maravilhosa lá longe, Deus, lá nos Estados Unidos. Em nome de Jesus, abençoa os nossos pastores, Cleusa, Pascoal, cuida deles, Deus, cuida desse culto que é teu. A gente fica na tua presença, desejosos, ansiosos de escutar a tua voz. E é no nome de Jesus que a gente ora e se move. Bendito seja o teu nome. Amém, meu Deus. Amém. Deus te abençoe, viu? Parabéns para vocês. Deus te abençoe muito. Se nesta manhã o irmão, a irmã veio preparado para consagrar ao Senhor, para adorar ao Senhor com dízimos, com ofertas, abençoando o reino de Deus, esse é seu tempo. Venha até aqui à frente e consagre ao Senhor, não necessariamente só os seus bens, mas consagre a sua vida, porque como temos cantado, é nosso privilégio, nossa alegria viver para o Senhor. Se passa mais doce poder desfrutar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mulher
E os homens cantam. Meu triste pecado por meu Salvador. Ele foi pago totalmente, não sobrou nada, tudo foi cativo na cruz. Aleluia. Valeu, Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças a Jesus. Todos nós dizemos: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só as nossas vozes, sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa alegria, por essa felicidade que só vem do Senhor. Porque mesmo diante de tentações, mesmo muitas vezes diante de grandes lutas que nos parecem intransponíveis, nós sabemos que o Senhor não esqueceu de nós. Isaías disse que ainda que a mãe esquecesse do seu filho, o Senhor todavia jamais se esqueceria de nós. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio te adorar com o nosso ser, com a nossa vida, com os nossos bens. Que o Senhor nos abençoe e nós sejamos ainda mais abençoadores do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo e pela Tua presença nesse lugar. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Muda, ó Senhor, o meu coração. Muda-me, Senhor, pra ser como Tu. Tudo a Cristo a Ti entrego, que eu doce por Ti darei. Não sou luto, mas submisso, sempre, sempre seguir. Diga, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a Ti entrego, quero ser
palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Você quer fazer essa oração nessa manhã? Então repita comigo: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Mais uma vez vamos dizer isso: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Senhor, nos muda, Senhor, nos transforma, Senhor, como um oleiro que forma de maneira linda um barro, forma as nossas vidas do Teu jeito, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Vamos dizer mais uma vez essa frase? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Ele é nossa rocha, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser. Minha rocha, são as nossas vozes. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Uma última vez vamos dizer: que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Estava lembrando de alguns fatos da história da igreja e um deles que me veio à mente enquanto a gente cantava foi a experiência de John Wesley. Ele vai num culto, numa casa, no meio de uma semana, e na sala daquela casa poucas pessoas,
estão ali sentadas e começa um tempo de adoração e louvor. E ele descreve nas suas memórias que aquele culto se tornou inesquecível na vida dele, porque como que ondas do amor de Deus passavam por eles, e eles podiam sentir de tal maneira a presença do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que nessa manhã o Senhor se revele aqui entre nós. Está frio, não é? A gente está todo assim, e que esse amor de Deus, esse calor do Senhor esteja tocando as nossas vidas, envolvendo o nosso coração, e quando estivermos meditando na palavra de Deus, essa palavra possa fazer diferença na história da nossa vida. Antes de ler a palavra de Deus, eu queria primeiro agradecer esses alimentos que estão aqui. Que beleza, graças a Deus. A gente que ministra na vida das pessoas e que às vezes leva esses alimentos, vê a grande utilidade. Se você esqueceu, traz à noite, porque isso abençoa muita gente, tá? E eu queria desafiar você. E a segunda coisa que eu queria dizer para você é que os homens estão aqui. Quem são os homens aqui? Levantem aqui para que eu veja, por favor. Onde estão os homens? Os homens. Tem uns assim meio preocupados, por que estão levantando, né? Olha, é o seguinte, tá? Nós temos um congresso especial para você, tá? E eu queria desafiá-lo a participar desse congresso, onde nós como homens vamos estar ali ministrando, vamos estar ali sendo ministrados e vamos pensar no nosso papel, o papel que Deus deu a nós, homens, na sociedade. E eu conto com você, está combinado? Então lá na saída você vai receber, ou na entrada você já recebeu um panfleto sobre isso, né? Faça a sua inscrição e a gente vai trabalhar juntos aí naqueles dias do nosso congresso. Posso contar com você? Não ouvi? Não ouvi não, esse negócio não parece homem falando. Pode ou não pode? Ah, bom, então vamos lá, senta aí, eu quero ver, né? Eu quero ver essa história. Terceira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: foi adiada aquela votação para essa semana. Lembra que eu falei semana passada sobre o acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé, não é? Um acordo que fere a Constituição, que concede privilégios especiais a uma igreja no Brasil. E eu continuo pedindo a você para entrar no nosso site, para você preencher lá aquele formulário e disparar um e-mail dizendo: olha, eu sou a favor da liberdade religiosa, sou contrário a esse acordo, sou a favor da isonomia entre as várias religiões no Brasil e sou a favor do Estado laico. Por quê? Porque se isso acontecer, a gente volta a ter quase que uma religião oficial no Brasil, contrariando assim a Constituição. Então, entra lá, terça-feira é que estava agendado para essa terça-feira passada, tiveram que votar alguma alteração do orçamento, alguma coisa assim, e então teve preferência a matéria e entra terça-feira que vem. Então nós só temos hoje e amanhã para você disparar outros e-mails ali através do nosso site. Se você entrar no nosso site, ali tem todas as informações sobre uma mobilização que a gente está fazendo, e se você puder informar isso a outras pessoas, porque a imprensa não tem falado absolutamente nada sobre isso. Ali estão todos os documentos, se você quiser imprimir o acordo na íntegra, o parecer do relator favorável, a reação de várias entidades brasileiras e também o nosso pensamento a respeito disso. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1, nós vamos começar a estudar essa carta, essa epístola sagrada, lá no final do Novo Testamento, 1 João capítulo 1, e nesta manhã eu queria meditar nos primeiros 4 versículos, 1 João 1, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam,
Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Querido Senhor, muito obrigado porque podemos estar aqui na Tua casa nessa manhã. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, eu quero Te pedir, ó Pai, abre as janelas dos céus e derrama a graça do Senhor sobre nós. Nós não viemos aqui, Senhor, por outra razão, a não ser para ter um encontro vivo, real, com o Teu Espírito Santo. Nós viemos aqui, Senhor, porque desejamos ardentemente que o Senhor trabalhe as nossas vidas. E eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, revela a Tua presença, aquece o nosso coração, dá-nos a percepção daquilo que o Senhor tem para nós. Se o Senhor não falar, Pai, nós vamos estar perdendo tempo aqui, porque a razão de estarmos aqui é o Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queria colocar para você o cenário dessa epístola de João. João já está velhinho, a maioria dos apóstolos já haviam morrido, uma nova geração de líderes assume a direção das várias igrejas no mundo, mas começa a haver um problema no meio da igreja cristã, um problema que vai se repetindo ao longo da história. Havia um sentimento em alguns cristãos, ainda que eles fossem perseguidos, ainda que existisse uma minoria cristã ainda naquele tempo, havia um sentimento em alguns deles de serem aceitos, uma necessidade de serem aceitos pelo contexto social dos seus dias, de serem considerados pessoas que tinham um determinado valor. E por causa disso, uma influência foi entrando dentro da igreja, a influência da ciência daquele tempo. A influência da ciência daquele tempo estava baseada principalmente na filosofia dos gregos. E a filosofia grega começa a adentrar a igreja, e as pessoas então começam a estudar aquela filosofia e começam a tentar fazer adequações da sua fé ao pensamento corrente naquele tempo. E aí começam a surgir algumas heresias. Essas heresias, elas são diferentes entre si, mas elas são colocadas dentro de um pacote maior, não é? Que a gente vai chamar de gnosticismo. E ela vai mudando de facetas conforme o nível de influência. E então, o apóstolo João, o mais velho dos apóstolos, o que estava vivo, ele escreve essa primeira epístola com um propósito de lembrar à igreja qual é a essência da sua fé, do que eles estavam proclamando, o que eles estavam pregando, o que o evangelho representa. E esse é o contexto de toda a epístola de 1 João. E por isso, nesse preâmbulo da epístola, ele volta a enfatizar que proclamar o evangelho é missão de todo aquele que professa uma fé viva, e que aquilo que a gente fala é aquilo que está enchendo o nosso coração, porque a boca fala, disse Jesus, do que está cheio o nosso coração. E então ele escreve tentando dizer para a gente que nós não proclamamos uma instituição, nem uma ideologia, nem uma filosofia, nem um dogma, mas nós proclamamos a nossa fé. E a pergunta que eu quero fazer para esse texto nessa manhã é: o que proclamamos? Qual é o objetivo da proclamação do Evangelho?
o que é que a gente está tentando transmitir, qual é a essência da nossa crença. E é isso que o apóstolo João tenta nos passar. A primeira coisa que aprendemos com ele é que nós não proclamamos uma teoria, nem uma filosofia, nem uma especulação metafísica, nós proclamamos uma experiência com o Cristo ressuscitado. E isso ele diz claramente nos primeiros 2 versículos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. João deixa claro que aquilo que ele pregava não era uma filosofia como os gregos tinham, era uma experiência com aquele que sempre existiu, se encarnou, morreu e ressuscitou. E ele então coloca isso da maneira mais forte possível. Olha, o que nós pregamos a vocês foi aquilo que nós vimos com os nossos olhos, que nós ouvimos com os nossos ouvidos. E quanto à ressurreição de Jesus, foi aquilo que nós apalpamos com a nossa mão. Ele não era um fantasma, ele não era um espírito vagando, ele ressuscitou de verdade e a gente pôde colocar a mão nele e sentir, está lá. Por quê? Porque uma das filosofias gregas que tinham entrado na igreja era o docetismo. E o docetismo dizia que Deus é espírito e ele não pode se encarnar. Afinal de contas, a matéria é ruim e tudo que está envolto na matéria é mal. Então, se Deus se encarna, o mal se mistura, não dá certo. Essa era a filosofia grega. Então, o que vocês viram foi uma aparição. E aí vem o nome docético, vem de doquel, é uma coisa que parece ser, mas não é. E aquilo que vocês viram morrer e ressuscitar, não aconteceu de verdade. Foi apenas uma encenação na terra. Por quê? Porque esses pensadores que estavam dentro da igreja, eles queriam ser aceitos pelos filósofos gregos e transformar o evangelho em alguma coisa um pouco mais palatável, gostosa, ao sabor da filosofia daquele tempo. E aí João está dizendo, não, o que eu conheci não era isso não, era de verdade, de carne e osso. Eu peguei, pus a mão, eu abracei, eu beijei, eu andei com ele, eu ouvi, quando ele morreu, ressuscitou, era de verdade. Era uma experiência real, da qual eu sou testemunha ocular. O que isso nos ensina hoje? Primeiro, assim como no passado, muitos de nós somos tentados a fazer alguns ajustes na nossa fé, para ser um pouquinho mais coerente com a ciência e com a filosofia do nosso tempo. E toda vez que a igreja tentou fazer isso, ela se quebrou. Por quê? Porque a fé, ela transcende a capacidade do homem de poder conhecer a realidade. Eu tive um professor anos atrás, na faculdade de psicologia, e esse homem me ajudou a entender esse conflito que às vezes surge entre fé e ciência. Ele foi ao quadro negro, desenhou um gráfico no formato de uma pizza, ele chureou, marcou uma fatia da pizza, e ele disse assim, isso aqui é a ciência, essa fatiazinha da pizza. O que significa isso? É o conhecimento humano que é possível constatar e provar pelo método científico. Isso aqui é a ciência.
Se a ciência disser que não existe nada fora dela, então acabou a ciência, porque não tem mais nada para descobrir, porque tem muita coisa que a ciência não conhece, não sabe e que não passou pelo seu método para ser comprovado. E se ela então disser que não existe mais nada fora dela, ela não alcançou, não tem mais nada para alcançar. E aí então ele escreveu bem grande naquilo que não estava ainda chureado naquele gráfico: esse é o domínio da fé. E eu disse, mas por quê? E ele disse o seguinte: porque tanto cientista como não cientista, para poder viver e continuar fazendo as suas coisas, pesquisando ou trabalhando, ele precisa crer que existe algo mais além daquilo que ele conhece e descobriu. E eu fiquei pensando, que realidade. E aí, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai descobrir momentos na história da igreja, por exemplo, no começo do século XIX, final do século XIX, onde muitos cristãos estavam preocupados se o dilúvio universal tinha acontecido ou não tinha acontecido. E aí eles discutiam a respeito dessa matéria, porque muitos cientistas diziam que era impossível ter acontecido um dilúvio universal na Terra. E muitos dos cristãos daquela época caminharam por essa linha, dizendo, não, peraí, não é bem assim, porque você tem que interpretar desse jeito. Até que, meados do século XX, as fotos de satélite e as descobertas dos arqueólogos, descobrindo fósseis de peixes em montanhas altíssimas da Terra, provaram que o dilúvio universal foi uma realidade e a Bíblia tinha razão. Quantas vezes na história a gente vai ter conflitos assim, onde a gente se torna um pouquinho mais maleável, enquanto que João está dizendo, olha, talvez eu não saiba explicar todas as coisas, talvez eu não saiba dizer para você como, do ponto de vista dos filósofos gregos, Jesus se encarnou, mas uma coisa eu sei, eu estava lá e vi, era de verdade. E eu acho que na nossa fé às vezes acontece assim, queridos. Talvez eu não tenha todas as explicações, a ciência também não vai ter todas as explicações, mas nós podemos ter uma experiência com o Cristo vivo, ressuscitado, que fala conosco, que toca o nosso coração, e nós podemos saber que o poder do seu Espírito flui sobre as nossas vidas, que Jesus não é um mito, que a nossa fé não é apenas quem sabe, uma maneira da gente preencher os vazios da nossa alma, que Jesus não foi somente um profeta ou um piedoso sábio, mas Ele foi o Filho de Deus encarnado, que veio aqui com uma missão de salvar o mundo perdido, inclusive eu. Este é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, do qual, à semelhança de João, nós hoje somos testemunhas oculares. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o privilégio de não apenas professar uma doutrina, ou de sermos defensores de uma instituição, mas de viver uma experiência com Jesus, de conhecê-lo, de ouvir a sua voz, de poder dizer aos outros que isso não é apenas uma lembrança ou um mito da história, mas que algo de Deus está acontecendo aqui dentro da minha vida. Para mim isso é a coisa tão importante, porque se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque um dia lá na minha infância, com 12 anos de idade, trancado lá no meu quarto, falando com Deus, eu pude sentir pela primeira vez a presença de Jesus, ouvir a sua voz, sentir o seu toque, e não me dei por satisfeito e continuei desde aquela época até hoje querendo ouvir Jesus, sentir a presença dEle e falar com Ele. Eu quero dizer que eu não venho aqui e nem você vem pregar um dogma, a gente vem aqui falar para você que você pode experimentar Jesus, e que Jesus é tremendo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele fala conosco, Ele se manifesta.
você pode perceber a presença dEle. E venho aqui dizer para você que você foi chamado, se já viveu isso, a ser como aquilo que João está dizendo, um proclamador do Evangelho, alguém que está dizendo aos outros não apenas que crê numa teoria bonita, mas que experimenta a presença do Senhor Jesus na sua vida. No passado, a igreja costumava recitar o credo apostólico, e através da recitação do credo apostólico, eles estavam dizendo algumas coisas que pareciam uma grande loucura para o mundo, mas eles estavam reafirmando os principais valores da fé. E eles diziam que criam em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? E você pode lembrar aí algumas coisas, mas quando falavam a respeito de Jesus, eles diziam que Jesus era o Salvador, o Deus encarnado, nascido virginalmente de Maria, perfeito homem, perfeito de Deus, que sem pecado morreu pelos nossos pecados, desceu ao Hades, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre, e um dia voltará para buscar a sua igreja. É isso que a gente está pregando. E eu quero dizer que assim como no passado, várias foram as teorias e filosofias que tentaram entrar dentro da igreja para fazer Jesus menos do que Ele foi e é, assim acontece nos dias de hoje. E toda forma de heresia tem como propósito afastar-nos do verdadeiro Rei e Senhor das nossas vidas, Jesus. Jesus não é um sonho, não é um mito, não é um profeta, não foi apenas um grande homem, Ele é o Filho de Deus encarnado, Salvador, e eu posso experimentá-lo. Ele está vivo, está no meio do seu povo, e é isso que nós proclamamos. João continua, e ele diz que se ele estava proclamando Jesus, e esse Jesus vivo, de verdade, que não era uma aparição metafísica, então ele também proclamava uma bênção que Jesus veio trazer a esse mundo. A Bíblia diz que no verso 2, João diz assim: proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Além de uma experiência pessoal com Jesus, o fato de a gente viver essa experiência com Ele representa o receber uma bênção preparada por Deus antes da fundação do mundo e que no tempo designado pelo Pai foi revelada a nós. E esta bênção João vai chamar de vida eterna. E é interessante que essa expressão vida eterna é uma característica de João. João usa várias vezes essa expressão. E a pergunta que a gente faz é: o que significa esta expressão? O que significa vida eterna? O que é esta bênção que Deus tem para nós através de Jesus? Qual é o significado da vinda de Jesus para esse mundo? E aí então, nesta pequena expressão, a essência do Evangelho está sendo proclamada. A essência do Evangelho é uma coisa muito simples. Primeira coisa que o Evangelho vai dizer para a gente, muito simples: Deus ama você e se importa com você. Tudo que o Evangelho está dizendo para a gente é isso: Deus ama você e se importa com você. E João mesmo vai colocar esta expressão, num versículo que quase todos nós sabemos de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando
João fala da vida eterna, ele está dizendo, primeira coisa, Deus amou você e ama você tremendamente. A segunda coisa que a vida eterna nos ensina, esse evangelho nos ensina, é que eu e você somos pecadores. Deus nos ama, mas eu e você somos pecadores. E os nossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre nós e Deus. Então esse Deus que nos ama não consegue, não pode ter comunhão, intimidade conosco, porque tem um abismo espiritual entre nós. Isso está bem claro nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, 23, onde ele diz que o salário do pecado é a morte. Há uma consequência do pecado, não é vida eterna, é morte eterna. Mas ele acrescenta, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele diz, olha, quando eu falo de vida eterna, eu estou falando de um Deus que ama, mas que existe um problema de relacionamento com as pessoas amadas. E esse problema chama pecado, os defeitos, as dificuldades da nossa vida. Mas quando ele fala de vida eterna, ele está falando de um Deus que ama e não ficou apenas amando e olhando de longe, mas que ele elabora um plano tremendo, maravilhoso, para que cada ser humano pudesse ter acesso a uma comunhão com Ele, a uma intimidade com o Deus que nos ama. E esse amor então é provado numa coisa tremenda. Diz a Bíblia em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, porque quando nós ainda éramos pecadores, estávamos lá debaixo da condenação do pecado, Ele se fez carne e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Então falar sobre vida eterna é falar sobre um projeto de Deus tremendo, onde Jesus, o Deus vivo, se esvazia da sua glória para caber na forma humana, para habitar aqui entre nós, e não somente passear aqui na terra, mas depois tomar o meu lugar, porque se o salário do pecado é a morte, então Jesus vai à cruz e morre por nós. E se a condenação do pecado é estar afastado de Deus, e ele vai dizer isso na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E vai haver uma cisão no divino, e esse divino, esse Deus, desce ao lugar preparado para toda a eternidade, para aqueles que vão viver a eternidade afastados dele, aquele lugar que chamamos de inferno, ou que na Bíblia diz como Hades. E ele vai lá, e lá ele vai se encontrar com Satanás, e vai tomar das suas mãos as chaves da morte e do inferno. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele traz nas suas mãos o direito de todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Sabe o que significa vida eterna? Naquela hora que Jesus ressuscita, o poder do sangue que ele verteu na cruz do Calvário quebra o poder do pecado, do diabo e da morte eterna sobre as nossas vidas. E é isso que diz Colossenses capítulo 2, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades, ele está falando aqui dos demônios, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é um presente de Deus, não apenas de você não precisar viver separado de Deus, mas vida eterna é você poder saber que mesmo aqueles vícios mais arraigados do teu coração e que são o poder da carne sobre você, se você buscar em Cristo graça, virá do céu poder libertador sobre a tua vida. E mais, vida eterna é saber que o poder da morte, que estava revelado ali, de guardar-nos e aprisionar-nos no Hades e no inferno, foi vencido, e que a chave está na mão de Jesus, e que se você buscar a graça do Todo-Poderoso, Ele, e só Ele, porque só Ele tem essa chave, mais ninguém, Ele pode lhe dar a bênção do poder da morte e não lhe aprisionar por toda a eternidade. E sabe, tem mais. Vida eterna significa que todo o poder do diabo, todo o poder do diabo que se levante contra um filho do Deus vivo, já está derrotado. E a gente pode, em nome de Jesus, decretar vitória, porque ele já foi derrotado na cruz. E a figura que está aqui é uma figura muito bonita. Ele pega a entrada triunfal de um general romano, tá? Em Roma, depois que ele fazia a conquista de uma determinada área, e ele voltava para casa, então ele pegava os inimigos, os mais fortes, e colocava à frente do seu cortejo, e os seus soldados vinham marchando, e esses inimigos agora escravizados, iam à frente do cortejo, e a multidão ia ovacionando, e nessa festa do triunfo, todo mundo via que os que eram temidos anteriormente estavam agora subjugados. E essa é a figura que está aqui em Colossenses. Jesus colocou nessa entrada triunfal o poder das trevas para dizer: está derrotado, porque Ele já derrotou tudo na cruz do Calvário. Isso é vida eterna. Mas não para aí. Que presente Deus está nos dando. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios 1, versículos 13 e 14? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, Deus ama a gente tremendamente. E sabe o que Ele fez? Naquele dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele abriu as janelas dos céus e derramou o Espírito Santo sobre você, e fez do seu coração o templo do Espírito, e colocou um selo. O selo naquele tempo era usado como marca de propriedade. O selo era um pouco de cera derretida, que era carimbada com um anel do dono de uma terra, do dono de alguma coisa, e com aquele selo ele estava dizendo: isso aqui é meu, é propriedade, está lá escrito no meu papel, e assim por diante. E aí o apóstolo Paulo pega essa figura e diz assim: Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre aqueles que creem nele e têm a vida eterna, e colocou sobre eles uma marca de propriedade, o selo de Deus. E lá em 1 João capítulo 5 ele vai dizer: e o maligno não lhe toca. Está selado. Promessa
Lá do Velho Testamento, que chegaria um momento na história em que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria o seu Espírito. Lá no Velho Testamento eram ungidos de Deus o rei, o sacerdote e o profeta. No Novo Testamento são ungidos de Deus todos aqueles que invocam Jesus como Senhor sobre a sua vida. E você vai agora ter comunhão com o Pai, com o Filho, com a igreja dele, e vai ser alguém ungido de Deus. Isso é vida eterna, queridos. Mas não para aí, não para. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que Jesus está fazendo conosco? Quando nós recebemos Ele como Senhor da nossa vida, Ele nos dá uma nova vida, zera, começa de novo. Eu agora vou colocar o meu Espírito, vou dirigir você, vou te ensinar a viver um jeito novo de vida, uma nova vida. Mas não para aí, queridos. A promessa diz para a gente que nós vamos passar toda a eternidade, toda a eternidade, toda a eternidade com Ele. E diz assim a Bíblia em João 14: não se turbe o coração, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ah, queridos, que coisa tremenda é a vida eterna. Um dia, se Jesus não voltar antes, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz que se encerra esse período do tempo, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados num piscar de olhos. Mas se Jesus não voltar antes, um dia esse corpo do pastor Pascoal vai morrer. Muito provavelmente, você colocado num caixão, ser enterrado num cemitério. E não fique triste, porque vai acontecer com você também. Essa é uma realidade, não é uma realidade? E os discípulos estavam preocupados com essa realidade. Jesus olhou para eles: não fica preocupado. Eu já não falei para vocês que eu subi para o meu Pai na ascensão, e eu fui com uma missão: preparar para você um lugar. E na casa do meu Pai, lá no céu onde Ele mora, já existem vários aposentos, e um deles eu preparei para você. E um dia eu vou voltar para buscar você. E a morte, para quem entende o conceito de vida eterna, é saber que um dia Jesus veio buscar-nos. E vou levar você comigo. Para onde eu estiver, você sempre vai estar comigo por toda a eternidade. Isso é vida eterna, queridos. João está dizendo uma coisa tremenda para a gente. João está dizendo assim: eu não estou falando de uma utopia, nem de um sonho. Eu estou falando de alguma coisa concreta e real que eu pude ver, ouvir, tocar e experimentar. E eu sou testemunha disso. E esse Jesus verdadeiro, Ele veio aqui para trazer o maior presente do céu para nós.
para dar para a gente a vida eterna. E João não para por aqui. Que coisa tremenda. Ele vai dizer assim no verso 3: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui ele diz assim para a gente: olha, queridos, esta fé e esta experiência com Jesus nos abre uma porta tremenda, que é a porta da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus e da comunhão com o povo de Deus, a sua igreja. Eu não tenho tempo aqui agora para explicar, tem tanta coisa linda aqui, mas eu queria dizer para você que hoje, por causa de tudo isso que Jesus fez, o céu está aberto para você. E ter comunhão com Deus significa que a sala do trono de Deus nunca está fechada para os seus filhos. E por causa daquilo que Jesus fez, você pode entrar à presença do Todo-Poderoso, Criador do universo, a qualquer instante do dia ou da noite, porque você tem comunhão com Ele em Cristo Jesus. E por causa daquilo que Jesus fez, a Bíblia diz lá no livro de Efésios, mais que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nós temos assento no tribunal de Deus, no séquito do trono de Deus. Nós falamos face a face com Deus vivo, porque temos comunhão com Ele. E aí João diz assim: e vocês têm comunhão conosco. Tem muita gente que não entende por que Jesus inventou a igreja. Porque são nos nossos relacionamentos como povo de Deus que Deus vai moldando a nossa vida. É quando nós somos checados pela palavra e checado pelo convívio com os nossos irmãos, que o Espírito Santo vai moldando a nossa vida. E por isso, todo aquele que tem a vida eterna precisa ter um pacto com Deus e com o povo dele, a sua igreja. A expressão viva, visível e local do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, o reino é muito maior, mas é um pedacinho visível e palpável. E se eu não tenho alegria de ter comunhão no reino de Deus, então tem alguma coisa errada com a minha fé, porque é ali que Deus vai exercitar os meus dons, é ali que Deus vai trabalhar a minha ética. Eu estava lendo um autor chamado Durkheim, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, que a ciência é uma moral sem ética. Por quê? Ela é muito capaz para entender e descrever aquilo que acontece no universo, mas ela não tem juízo de valor. E às vezes a gente está tão envolvido por isso, sem perceber que a gente precisa de um Deus, de um povo, precisa de uma igreja, onde a ética do reino de Deus vai ter que ser praticada, e nós seremos cobrados disso. E é por isso que todo aquele que um dia recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e tem o privilégio da vida eterna, ele tem que entrar por alguns valores e princípios do reino. O primeiro deles é de submissão e obediência, onde Jesus disse: se você crer, seja batizado. E toda vez que a gente se rebela contra estas coisas, na verdade a gente está mostrando a rebeldia de submeter a fé naquele que é Senhor da nossa vida. E João termina esse texto, e eu termino com ele aqui, não é? Quando ele nos diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E João finaliza afirmando que ele proclamava uma alegria completa.
Por quê? Porque todo homem, toda mulher está tentando buscar felicidade e alegria. E ele vai tentar isso no seu relacionamento amoroso, na busca de um sentido de vida, no tentar apaziguar as tensões do seu coração. Tanta coisa. Mas, ainda que ele encontre alegria, nunca a alegria humana está completa. Porque existe no coração humano um sentimento de vazio, de necessidade de conhecer o seu Criador, de necessidade de compreender o que acontece depois da nossa morte. Existe dentro do homem uma insustentável leveza do seu ser. E isso fica tão característico até pelos altos e baixos da nossa vida. E João diz assim: quando você conhece Jesus e tem uma experiência com Ele, e quando você toma posse da vida eterna, e quando esses processos de Deus, de comunhão com o Pai, com o Filho e com o povo de Deus começam a acontecer, a alegria de Deus vem sobre nós, e essa é uma alegria que preenche a nossa vida, porque ela é espiritual, uma conexão com o Pai, ela é existencial, porque dá sentido de vida e missão, ela é relacional, porque pertencemos ao Pai, ao Filho e à família de Deus, ela é moral, porque nós começamos a procurar viver a ética e a justiça do reino, e ela é ilimitada, porque é eterna, é para sempre. Nessa manhã, eu vim aqui pedir a você que tome uma decisão séria, tremendamente séria. Essa igreja não existe para pregar uma ideologia. Ainda que a gente tenha posições claras, como você percebeu agora há pouco, eu pedi para você entrar lá no site da igreja, e nós temos posições claras. Mas a nossa pregação não é uma ideologia política. A nossa pregação não é uma espiritualidade metafísica, contemplativa. A nossa pregação é uma realidade do Espírito vivida por tanta gente aqui. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um contexto diferente, cada um vai ter uma experiência diferente. Mas eu posso dizer que muitos de nós aqui vamos fazer coro ao dizer para você: Jesus está vivo, eu já ouvi a voz dele, eu o conheço, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. A mensagem que essa igreja proclama é a mensagem que Jesus veio a esse mundo para te dar um presente, porque Ele te ama, e esse presente é vida eterna. A mensagem que essa igreja proclama é: Deus quer tirar todas as barreiras para que você possa ter plena comunhão com Ele, através do seu Filho e com o povo dele, um povo complicado, que tem defeito, como você, igualzinho, mas que está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. A mensagem dessa igreja é uma mensagem de que o Senhor tem preparado para nós uma alegria. Não é uma alegria daquelas que um tapete vermelho aconteceu e nunca a gente vai ter problema. Não, é a alegria que, apesar das lutas, das tribulações, das dificuldades, ninguém pode roubar, porque ela vem de dentro da nossa alma, com a presença do Espírito. E para você ter essa bênção, é preciso que você dê alguns passos. Primeiro passo, que você reconheça que você precisa de algo que só Jesus pode te dar, a vida eterna. Segundo passo, a Bíblia diz que você se arrependa. O que é isso?
que você esteja disposto a dar meia volta na tua vida, para que a nova vida que Jesus vai te dar possa ser implantada no seu coração. Se talvez você está indo nessa direção, e o Espírito de Deus diz assim: vamos começar tudo de novo, muda 180 graus, eu vou te ajudar, segura na minha mão. Você precisa, terceiro passo, de fé. Fé é crer que estas promessas de Jesus são verdade e crer que Ele é o único que pode, segurar na tua mão nessa meia volta que você tem que dar na vida. Quarto passo é confissão. A palavra confissão quer dizer eu concordo. É quando a gente olha para cima e com os nossos lábios diz: Jesus, eu concordo contigo. Tudo isso que o Senhor falou é verdade. E o quinto passo é o convite. É quando a gente chega para Jesus e diz assim: o meu coração de hoje em diante é teu. As chaves da minha existência estão nas tuas mãos. O Senhor manda, tu és o Senhor. E eu te convido a ser o Senhor e Salvador da minha vida. E estou aberto, Pai, a tomar as decisões que o Teu Espírito vai me orientar. Tomar parte do Teu povo, da Tua igreja, do Teu reino, do Teu projeto na terra. Eu dei uma entrevista na televisão, lá em Ponta Grossa, ontem. E o jornalista então perguntou assim: pastor, mas os evangélicos são tão criticados por esse negócio de dízimo e de ofertas. Como é que funciona isso? E eu disse para ele o seguinte: ninguém investe naquilo que não acredita. Mas quando a gente crê, e a gente sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida e uma missão, qualquer tipo de investimento naquilo que a gente acredita é prazer. E é por isso que nós damos o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa influência para Jesus, não para a igreja, para Jesus. E temos alegria nisso, porque um dia demos o nosso coração para Ele ser o Senhor da nossa vida. Eu hoje queria convidar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a pedir para Ele te dar uma nova vida, vida eterna, para que o poder que um dia Satanás teve de amarrar você, obstruir você, pela graça de Deus, seja quebrado agora e para sempre. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem muitas vezes e nunca tenha tomado uma decisão formal. Eu quero dizer para você que no reino de Deus a gente tem que tomar decisões formais e a gente precisa assumir compromissos sérios. Por isso eu vou convidar você daqui a pouquinho para vir aqui na frente para a gente orar juntos. E vou dizer para você sair do seu lugar espontaneamente. Porque se você não tem coragem de fazer um compromisso formal no templo de Deus, queridos, lá fora você não vai conseguir manter o seu compromisso. Então, se hoje pela fé você quer viver essa experiência que nós escrevemos aqui na palavra de Deus, vai saindo do seu lugar e vem para cá, eu quero orar por você. Eu quero ter o privilégio de participar desse momento quando as janelas do céu se abrem e o Espírito de Deus se derrama sobre a tua vida. Há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando e você sente que é com você, que não é com mais ninguém? Vem para cá, em nome de Jesus. Vai saindo do seu lugar, vem para cá em nome de Jesus. Eu quero orar com você, dizer: Jesus, eu quero tudo isso. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero viver isso. Eu não quero que seja uma teoria, mas que seja uma realidade na minha vida. Se Jesus está falando com você, vem para cá, querido. Vem em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Se tem alguém amado perto de você,
Dá aquele cutucão e diz: vamos junto. Sua vida, Nós estamos precisando disso. Ele pensava em ti. A gente precisa do Senhor Jesus. A gente precisa do Senhor Jesus. E quem precisa dele sou eu. Quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? Vem, vem, vem logo, em nome de Jesus. Vem. Hoje é um dia abençoado. Tremendo, tremendo. Porque a graça de Deus se derrama sobre a nossa vida. É a graça de Jesus, só isso. Que se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos, queridos. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue. Aleluia. Lutando Se Jesus está chamando, vem, não luta não. Essa é a batalha mais gostosa de perder, quando Jesus ganha na nossa vida. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Queria pedir que alguns irmãos viessem aqui abraçar esses aqui, orar junto com eles. A gente vai orar junto. Venham aqui. Trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Está chegando alguém para abraçar você aqui. Eu queria que alguns viessem aqui à frente. Tem vários aqui na frente. Essa pessoa de carne e osso tem defeito, tem problema, vive luta que nem você, mas faz parte desse corpo, do corpo de Cristo. E o abraço é uma expressão da comunhão que Deus quer que você tenha com Ele e com o seu povo. Quem está sozinho aqui, levanta a mão para que eu veja, só para que a gente possa pedir para alguém mais ajudar. Ninguém veio te abraçar ainda? Levanta a mão para que eu veja aí. Tá? Tem mais alguém aqui? Não, todo mundo. Então agora, querido, lembra das 5 coisas que você tem que fazer? Reconhecimento. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço que não dá. Que tudo que a gente viu aqui a respeito da natureza humana é verdade. Arrependimento. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a dar meia volta na minha vida e começar de novo. Confissão. O pecador sou eu. Tenha misericórdia de mim. Fé. Só o Senhor pode mudar a minha vida, e o Senhor é suficiente para isso. Convite. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, para fazer parte do teu povo e para cumprir a tua vontade. Você concorda com isso? Então vamos orar junto agora. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. Eles não vieram aqui à frente por outra razão, a não ser a voz do Espírito Santo de Deus. E eles estão aqui em resposta a essa voz. E eu quero te pedir, Pai, que todas as promessas que proferimos aqui, embasados na tua palavra, se cumpram nessas vidas. Que nesta hora o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, os purifique de todo o pecado. E que nesta hora eles possam ouvir lá dentro do coração o Espírito Santo falando ao espírito deles: você é meu filhinho amado, você é meu filhinho amado. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir que as janelas do céu se abram e o Senhor derrame do teu Espírito Santo e o selo do Senhor venha sobre eles.
E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que todo o poder das trevas que tem oprimido, machucado, arrebentado essas vidas, seja agora expulso em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, segundo a tua palavra, que esse povo é propriedade exclusiva de Jesus. E eu quero te pedir, Pai, vem agora com o teu Espírito, derrama os teus dons, derrama, Senhor, a tua sabedoria, para que essa nova vida seja construída nos valores do reino de Deus. Ó Pai, que essa nova vida, Senhor, envolva os relacionamentos, a família, papai, mamãe, filhos, irmãos, e que haja, Senhor, uma bênção do Pai aqui. Entra, Senhor, caminha com eles e dá-lhes a tua vitória. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé um pouquinho, querido. Essa pessoa que está do teu lado vai te fazer um convite, tá? Se você não tem condição de fazer o convite, pede para alguém ajudar, tá? O convite é para você participar de uma célula. O que é isso? É um grupinho pequeno de oração nas casas que funciona durante a semana, tá? Para quê? Para a gente crescer nas coisas de Deus e da palavra de Deus, tá? Então, conversa com essa pessoa, tá? Ela vai trocar o telefone com você e a gente vai estar caminhando juntos. E o povo de Deus fica de pé agora e a gente canta essa melodia juntos. E esse culto se encerra assim. E hoje à noite eu continuo em 1 João, capítulo 1 e capítulo 2, onde a gente vai falar sobre os sinais da nova vida. Os sinais da nova vida em Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço. Vamos juntar os corredores à medida que os irmãos vão voltando, unir as nossas mãos nesse tempo e declarar que nada vai abalar aqueles que um dia foram selados pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos unir as nossas mãos com a igreja do Senhor. Sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, que vai nos permitir viver em união com Ele hoje e sempre. Vão na graça e na paz do Senhor.